Olá, sou a advogada Ednilza Monteiro, apresentadora do programa Direito no Dia a Dia, e hoje vamos trazer um tema muito especial e importante para o cidadão. Vamos falar sobre previdência, aposentadoria, auxílios, benefícios, e para nos auxiliar nesse programa, nós convidamos a especialista advogada Flávia Teixeira, diretamente de Bela Cruz, no Ceará, para nos auxiliar nesse programa, que vai ser de suma importância para o cidadão. Muito obrigada, doutora Flávia. Eu que agradeço, doutora Ednilza. É um prazer poder compartilhar de tantos direitos e deveres do cidadão brasileiro, né? E sobre a Previdência Social, que é um sistema de proteção social que é muito importante para o futuro dos trabalhadores. Então, para a gente iniciar essa conversa sobre direito previdenciário, é importante a gente conhecer os conceitos, né, fundamentais para o público entender como de fato funciona a Previdência Social. E você, claro, né, de forma simples, para aquele que não é do direito, aquele que quer conhecer sobre a Previdência, nos aspectos que são mais relevantes. Então, para começar, né, poderia nos explicar o que exatamente é a Previdência Privada e qual é a sua função principal no nosso país, né, no Brasil? Sim, a Previdência Social é um sistema de proteção social ao trabalhador, mas não somente para ele, mas para os dependentes. Como, por exemplo, a pensão por morte, ela não se destina ao segurado, ela se destina aos dependentes do segurado, como o auxílio reclusão também. Ela se destina aos dependentes, né, do segurado. Então, ela visa ali amparar o trabalhador e seus dependentes numa situação de vulnerabilidade, né, como doença, invalidez, velhice ou morte, e é através da contribuição do trabalhador que a Previdência Social entra em ação. E ela vem como uma forma de garantir uma renda maior aos trabalhadores quando eles estão passando por esses momentos de necessidades, né? Quando não podem exercer nenhuma atividade laborativa. Interessante. Então, qualquer cidadão, trabalhador, pode se beneficiar da Previdência Social? Em tese, sim, caso você contribua para o INSS. Essa contribuição ela pode ser feita de várias formas. Pode ser um segurado obrigatório ou pode ser um segurado facultativo. Mas o Estado, o INSS, ele pede que você esteja apto a fazer uma prestação pecuniária para ele. Ou seja, você só recebe um benefício previdenciário se você tiver qualidade de segurado, se você estiver contribuindo para o INSS. E nossa conversa aqui é sobre o RGPS, né, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é quando você contribui ao INSS de diversas formas e você consegue essa contraprestação quando você necessita de algum amparo ou de algum benefício. Mas também nós não podemos fechar os olhos para o regime próprio de previdência, que, numa perspectiva geral, ele ampara os servidores públicos, sejam vinculados aos municípios, aos estados ou à União. Perfeito. Mas quais seriam, né, esses benefícios que são oferecidos pela Previdência Social? Sim, os principais benefícios oferecidos pela Previdência são, em tese, as aposentadorias, que pode ser aposentadoria urbana, que pode ser por idade ou por tempo de contribuição. Há ainda também a aposentadoria especial e também a aposentadoria rural, né, que é para o produtor rural, pescador artesanal, seringueiro, que necessita apenas de provas rurais, né? E outros tipos de benefícios são auxílio acidente, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte. Então, são uma gama de benefícios que a Previdência ela oferece para você que está devidamente contribuindo para o sistema. Então, quando a gente fala dos segurados, quais seriam os tipos, né, de segurados que a Previdência Social abrange? Sim, existem dois tipos de segurados. Os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados facultativos são aqueles que qualquer pessoa pode contribuir,
certo? Sendo maior de 16 anos, você pode estar contribuindo para o INSS de maneira facultativa, o próprio nome já fala. Não necessariamente você precisa estar exercendo alguma atividade remunerada. Já os segurados obrigatórios, eles são segurados que estão exercendo uma atividade e que obrigatoriamente precisam contribuir para o INSS. Quem são eles? Empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os segurados especiais. E como é que o trabalhador ele pode ter certeza que de fato ele está contribuindo corretamente? Então, a depender do trabalhador, do tipo de segurado, por exemplo, o segurado empregado, quem tem a função de recolher as contribuições previdenciárias é a empresa pelo qual ele está vinculado, né? Agora, o contribuinte facultativo, ele mesmo emite as guias do INSS ou vai até uma agência, faz a emissão das guias e faz essa contribuição. Então, é sempre bom você acompanhar o sistema Meu INSS para saber como estão as suas contribuições. Seja você contribuindo facultativamente, seja você contribuindo obrigatoriamente, né, que é o caso do empregado, é o caso do empregado doméstico, trabalhador avulso, você tem que estar atento ao extrato Meu INSS, porque o CNIS, ele é um extrato que você tem de todas as suas contribuições desde o início do seu trabalho. Então, se tiver alguma coisinha ali errada, você já tem que ficar atento, porque isso pode influir lá na frente para uma possível aposentadoria, né? Qualquer pendência que tiver lá marcada no CNIS pode ser motivo de indeferimento para o seu benefício. Então, eu nunca ouvi falar a respeito, trabalhei há muito tempo na empresa. O que eu preciso buscar? Tem um aplicativo, tem um sistema? Você disse sobre o Meu INSS. Como é que isso funciona? Bom, o Meu INSS, ele é um sistema que o próprio INSS ele utilizou, né? Ele utiliza para que você tenha todas as informações concernentes ao seu benefício previdenciário. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e eu estou contribuindo, a empresa já faz o recolhimento previdenciário e eu sou acometido de alguma doença, né? Alguma doença gravosa que me impede de trabalhar. A empresa ela tem a obrigação de pagar 15 dias a partir da data do afastamento. Os outros 15 dias já fica, por exemplo, para um auxílio-doença do INSS. Você, para fazer esse requerimento, é tudo online. Hoje em dia você não precisa ir até propriamente numa agência do Meu INSS para fazer esse requerimento. Basta que você tenha os laudos médicos, né? E que você esteja atento também às suas contribuições, porque não adianta se você não ter qualidade segurada e quiser pedir um auxílio-doença, né? Então, esse sistema Meu INSS, você também tem acesso aos extratos de contribuições. Ele é tão completo que você tem acesso aos empréstimos consignados que você pode fazer, né? Todos os extratos ali dos empréstimos que você fez com os bancos. Então, nunca baixei, é um aplicativo, Sim. Nunca acessei no site, não sei meu login e senha, como é que funciona? Então, provavelmente milhares de pessoas nunca acessaram o Meu INSS. Sim. Como é que, de fato, você orienta? Nesse primeiro momento, como advogada, quando a pessoa entra com a gente, né, para tentar um benefício, uma aposentadoria, um auxílio-doença, o que acontece? Essa pessoa ela assina uma procuração com o advogado e o advogado se direciona até o INSS para pegar uma senha. Esse é o único atendimento presencial que é necessário fazer, né? A gente pega essa senha, faz o login com o CPF, a senha Gov, que a gente chama, né? Muitas pessoas têm. E aí, a partir desse momento, nós entramos com as documentações necessárias para o requerimento administrativo. Perfeito. Mas se eu não tiver o auxílio do advogado, eu posso baixar o aplicativo, criar meu login e senha e puxar o meu extrato e caminhar com essa informação? Isso. Nesse caso, você mesmo pode se dirigir a uma agência do INSS para tentar conseguir essa senha, né? Você leva seu RG, seu CPF, eles te dão uma senha e você acessa o aplicativo através dessa senha. Da sua caminhada, né, como especialista em direito previdenciário, você tem visto de que forma a Previdência Social para o cidadão? A Previdência Social hoje, ela tem esse intuito, né,
de trazer proteção ao trabalhador, mas ela é muito objetiva, o que num processo judicial a gente consegue já flexibilizar. Por exemplo, hoje em dia nós temos o benefício assistencial BPC-LOAS. Esse BPC-LOAS, ele é para pessoas com deficiência e que têm uma hipossuficiência ou vulnerabilidade econômica. Mas ele tem requisitos. Ou seja, você precisa, por exemplo, pessoa com deficiência, você precisa provar a sua deficiência passando por uma perícia médica, né? E também precisa provar o requisito da hipossuficiência econômica. Ou seja, você precisa estar dentro do requisito necessário e obrigatório pelo INSS. O que acontece? Esse requisito é um terço do salário mínimo por pessoa dentro da casa. 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da casa. Então, esse valor não pode passar disso. Então, se tiver, por exemplo, 3 pessoas dentro da casa, cada pessoa não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Então, se passar, o INSS já revoga. Mas, por exemplo, se essa pessoa que tem deficiência precisar de vários medicamentos e o que eles recebem dentro da casa não é suficiente para conseguir abarcar essas despesas, o que acontece? O INSS vai indeferir, obviamente, e aí a gente entra com o processo judicial para tentar flexibilizar essa questão, comprovar os gastos que as pessoas estão tendo, né? Com os medicamentos, dentre outras questões, dentre outras despesas. Então, é importante saber que o INSS ele é muito objetivo nos seus requerimentos. Ou um problema que eu vejo hoje, que é bem comum, é a questão da perícia. Hoje os médicos, infelizmente, eles estão tendo bastante dificuldade em conceder os benefícios, né? Benefícios de auxílio-doença, benefícios de prestação continuada. Os advogados hoje em dia estão tendo muita dificuldade com isso, né? Porque quando a gente entra com o processo, a gente visa ali o melhor para o cliente. Só que tem coisas que não dependem de nós, dependem de perícia. Então, é um outro ponto negativo que eu vejo hoje no INSS, dentre tantos benefícios que ele nos oferece. Então, é sempre necessário o primeiro pedido pela via administrativa, quer dizer, na agência do INSS, e após isso é que vai haver a possibilidade de um processo ou um mandado de segurança para aquele pedido específico? Isso, exatamente. Quando nós entramos com um processo administrativo, por exemplo, a gente vai entrar com um BPC-LOAS. Colocamos todas as documentações, laudos médicos, comprovante de cadastro único, que é um dos requisitos. E aí, esperamos aí, o INSS ele tem um prazo de 90 dias, 45 a 90 dias para conceder o benefício, né? E da negativa, nós adentramos com uma ação judicial para conseguir a concessão do benefício, com a implantação do benefício e valores retroativos a se receber. A doutora está falando de uma sigla que eu sei o que é, mas o que é BPC-LOAS? Benefício de prestação continuada, chamado LOAS, né? O LOAS é a lei que regula esse benefício, mas geralmente é BPC-LOAS, porque LOAS ele é mais conhecido popularmente, né? Mas é a lei. Isso. E se aplica BPC, a quem? Se aplica às pessoas portadoras com deficiência e com miserabilidade e vulnerabilidade econômica, né? A hipossuficiência econômica que a gente fala. E também se aplica a pessoas maiores de 65 anos. Então, é por idade e para o portador de deficiência. E esse BPC-LOAS, ele não foi segurado, né? Ele contribuiu em algum momento da sua vida? Não. Esse benefício ele é um benefício diferente do benefício previdenciário. O BPC-LOAS é um benefício assistencial. Você não precisa dar uma prestação para o governo, para o INSS, para que você possa ter direito ao benefício. Ele abrange realmente as pessoas com vulnerabilidade econômica. Então, ele visa isso. Uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia até crianças com autismo conseguem ter esse benefício. Crianças com TDAH. Então, ele abarca esses tipos de pessoas, certo? Em virtude de sua, por exemplo, medicamentos, como eu já citei, né? Medicamentos, despesas auxílio com tratamentos, exames, tudo fisioterapia, clínicas. Tanto é que quando você vai fazer o requerimento no sistema Meu INSS,
ele faz uma perguntinha, medicamentos e tal, foi negado pelo poder público? E a gente coloca sim ou não. Então, ele visa esse amparo social para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa, maior de 65 anos. E é um valor fixo a ser recebido? Geralmente, sim. É um valor fixo de um salário mínimo. Atualizado Isso, por um salário atualizado mínimo. a cada ano. Perfeito. Exatamente. É muita informação, né? Muita informação. Então, a Previdência Social, nós temos o entendimento que a maioria, né, de que é a aposentadoria, que você vai contribuir, que você é assegurado, mas, na verdade, ela é complexa, há auxílios, há benefícios, Sim. há questões relacionadas ao empregado ou empregador, né, que precisa ser levado em conta, e a necessidade que você tem de atualizar, né, de se atualizar e ter o conhecimento a respeito do seu INSS. Então, lembre agora, nesse momento, pegue seu celular, verifique, né, o meu INSS. Se você já tem o cadastro do Gov, Sim. você já tem esse acesso, então você já tem como verificar se foi realizado, né, todos os depósitos, se você tem os seus extratos de todos os lugares que você já trabalhou e a necessidade desse planejamento previdenciário para que, de fato, você possa realizar a sua aposentadoria, não é isso? Exatamente. O planejamento previdenciário é muito importante para que você possa ver o que está pendente no seu CNIS e também ver as possibilidades de aposentadoria que você pode receber. Perfeito. Vimos nesse bloco sobre Previdência Social, que é um sistema de segurança que abrange o trabalhador, não só o trabalhador, né, mas aquele Sim. que tem a necessidade com a deficiência ou com alguma debilidade. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar especificadamente sobre as aposentadorias e os requisitos para ter acesso a ela. Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Constante TV. Até mais! Retornando no nosso segundo bloco sobre Previdência Social, agora vamos falar sobre os tipos de Previdência Social, na verdade, os benefícios em geral. Sim. E agora a gente vai explorar todos esses tipos de aposentadoria. Você não vai ficar com nenhuma dúvida depois desse programa. E aí a doutora Flávia vai nos expor quais são esses tipos de aposentadoria oferecidos pela Previdência Social. Perfeito. Hoje nós temos alguns tipos de aposentadoria. Em tese são 4 da aposentadoria urbana. Nós temos a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e por invalidez. E a rural, que é destinada aos segurados especiais, ela não necessita de contribuição, diferente dessas 4 que necessitam de carência, de contribuição, idade, etc. Então, vamos detalhar, né? Primeiro, sim, como funciona a aposentadoria por idade? Então, a aposentadoria por idade, ela possui uma idade mínima, certo? Para que você possa se aposentar e um tempo de contribuição mínimo. Após a reforma de 2019 da Previdência Social, essa idade ela passou a ser 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com mínimo de 15 anos de contribuição por idade. Mas existe um parâmetro que são chamadas as regras de transição. Ou seja, quem já estava no sistema antes da reforma da Previdência entra nessa regra de transição. Quem entrou no sistema após a reforma da Previdência entra na regra definitiva, que é essa aqui, 62 anos, 65 anos e mínimo de 15 anos de contribuição. E quem já tinha direito de se aposentar à época da Previdência ou antes da Previdência, já entra na regra antiga. Então, existem 3 parâmetros: a regra antiga, a regra de transição e a regra definitiva, né? A aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, existem essas regras de transição, né? Que é pedágio 50%, pedágio 100%, a regra de pontos, que soma o teu tempo de contribuição mais a tua idade no ano tal, né? Então, são vários parâmetros que o planejamento previdenciário te auxilia. Então, para quem contribuiu muitos anos, antes de chegar nessa idade, é o caso da aposentadoria por tempo de contribuição? Isso. A aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma, havia essa possibilidade, né, de contribuir 30 anos para mulheres e 35 anos para homens,
Porém, após a reforma, essa regra mudou e agora também eles utilizam o requisito da idade. Perfeito. É sempre necessário completar a idade e tempo de contribuição? Sempre fica essa dúvida, né? Eu já tenho, né, como mulher, 62 anos, mas não contribuí o tempo que lhe é devido. Eu posso aposentar ou eu tenho... A gente sempre fica nessa dúvida, né? Sim. Já atingi a idade, mas será que atingi a contribuição? Eu posso me aposentar ou não? Como é que há essa decisão de quem pretende, né, se aposentar? Então, essas regras, essa questão depende muito das regras. Em qual regra você se encaixa? Por exemplo, como eu falei, a regra de transição por pontos. Você vai precisar da sua idade, mais o tempo de contribuição, soma, por exemplo, 94 pontos, e aí no ano de 2000, hipoteticamente falando, no ano de 2024 você alcançou aqueles pontos e aí você se aposenta. Então depende muito, mas necessariamente a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ela necessita sim de contribuição mínima e carência também, 180 meses. Então é por isso que quando se faz uma análise, né, com um especialista, ele diz, olha, você ainda não está no tempo, né, de se aposentar, que é justamente o que a gente fala do planejamento, né, que você vai buscar o planejamento previdenciário para demonstrar que ele não está ainda no tempo para aposentar e que ele precisa esperar alguns anos. Exatamente. Ou se solicitar, vai ter uma perda de valores, é algo desse tipo? Sim, sim. O planejamento previdenciário, ele vislumbra o todo, né? Ele vai te dizer qual é a renda para cada regra. Se você tem uma regra, se você está apto à regra de transição, por exemplo, ele vai te dar todas as regras. Pedágio 50%, pedágio 100%, quanto é que você precisa contribuir ainda nessas regras, né? Ele vai te dar a tua renda mensal inicial, que a gente chama de RMI, ele vai te dar os valores. Por isso é muito importante, e reitero mais uma vez, a relevância do planejamento previdenciário para saber todas essas questões. Se você está na regra de transição, se você está na regra definitiva, e qual é a regra de transição que você se encaixa. Hoje em dia, como a lei é recente, acho que a maioria das pessoas estão aí na regra de transição, né, perto de se aposentar. E vamos falar agora sobre a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, quem tem direito a ela? Então, a aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria que pode até te fazer se aposentar mais cedo, né? São trabalhadores que estão expostos a agentes químicos, biológicos, físicos, que são nocivos e prejudiciais à saúde. E a depender do grau de risco do trabalho do segurado, ele pode se aposentar com 15, 25 e 30, 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Ou seja, alcançado esse requisito, o trabalhador ele pode sim se aposentar. Então, esse segurado especial, né, como a gente fala, ele pode se aposentar, é um benefício concedido, tem alguma classe, né, alguma profissão em específico que tem essa proteção, diria assim? Perfeito. O segurado especial, ele é um trabalhador rural, um pescador artesanal, seringueiro, que desempenha as suas funções no meio rural, né? E, ao contrário do que muitos pensam, esse segurado especial, ele não precisa contribuir para a Previdência. Isso é uma questão assim que parece fácil, mas não é. Ele precisa ter anos de provas rurais para se aposentar. Ele também precisa ter os requisitos mínimos e necessários para que ele possa se aposentar, como 15 anos de contribuição, e precisa ter idade para mulher de 55 anos e 60 para homem. Pode passar o slide que tem aí os tipos de aposentadoria de seguro. Isso, 55 anos mulheres, 60 homens e mínimo de 15 anos de contribuição. Mas como é que, se ele não contribui, como é que ele vai se aposentar, né? Já que a Previdência Social, ela traz essa questão de que você precisa contribuir para se aposentar, para receber qualquer tipo de benefício.
ele precisa apenas provar o labor rural. Ou seja, ele precisa provar que em 15 anos ele conseguiu provas, né, de que ele trabalhou na terra, trabalhou como pescador, dentre outras situações, né? E essas provas precisam ser provas de 7 anos e meio do início do trabalho e de 7 anos e meio ao final do trabalho. Então, se são 15 anos, eu tenho 2 tempos de trabalho, eu preciso de uma prova ratificadora para cada período. Se eu conseguir essa prova, com certeza vou conseguir a concessão da aposentadoria. E na prática, o que seria essa prova? As provas rurais são, em tese, a prova ratificadora mesmo, são as inscrições nos cadastros de governo, como programas Seguro Safra, Hora de Plantar, DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que hoje em dia já é a CAF, que é a Certidão de Aptidão ao PRONAF. Então, essas provas que você consegue por intermédio do sindicato, você vai ao sindicato, se direciona ao sindicato, começa a contribuir, ele vai te inscrevendo nesses programas. E aí, à medida do tempo, você vai renovando. Por exemplo, a DAP, você renova de 2 em 2 anos. Então, se você tiver uma DAP, nós estamos em 2024, né? Se você tiver uma DAP em um período de 15 anos, de 7 anos e meio para cá, e 7 anos e meio até agora, você consegue se aposentar. Se eu tiver 2, 3, 4, 5 DAPs, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 seguros safras, várias horas de plantar, né? Você consegue, sim, a concessão da aposentadoria. Que é uma prova que vai confirmar, né, o seu tempo como trabalhador rural. Exatamente. E se é uma família que trabalha na lavoura, que trabalha na pesca, que trabalha no artesanato, é só o homem ou só a mulher que vai ganhar esse benefício? Como é que se lida com isso? Então, os segurados especiais, existem 2 tipos de regimes, que é o regime de economia familiar e o regime de economia individual. Quando você trabalha em um regime de economia individual, você pode trabalhar na sua própria terra, você pode trazer aquele trabalho para a sua própria subsistência. Eu trabalho sozinho, sou agricultor. Fim da história. Mas quando você trabalha em regime de economia individual, eu sou, por exemplo, casada e meu marido trabalha na terra. Eu também trabalho na terra. Os filhos também trabalham na terra. Então, todas essas pessoas, utilizando as provas umas das outras, conseguem direito ao benefício. Por exemplo, o meu marido trabalha na terra, tem todas as provas, é inscrito em cadastros do governo, mas eu não. Mas eu sou casada com ele e nós vivemos e sobrevivemos da agricultura. Familiar. Da agricultura familiar. Então, caso ele tenha as provas, né, necessárias para a concessão de um salário maternidade, parei o meu serviço na roça porque eu tive um filho. Então, mas eu não tenho prova nenhuma. Mas as provas do meu marido, elas servem para mim. E eu tenho a concessão do salário maternidade. Perfeito. E esse tipo de benefício, ele tem um tempo de espera na sua prática, né? Com esse pedido de benefício de seguro especial, né? Aos que trabalham com agricultura familiar, pesca. Sim. Na nossa região, né, na verdade, no nosso Brasil, isso é muito comum. Sim. Há uma demora para que de fato, esse segurado receba por essa aposentadoria especial? Como já salientado, o INSS ele tem um prazo, né, de 45 a 90 dias para conceder ou indeferir um benefício. Então, por exemplo, o que pega muito é porque se houver a possibilidade de um auxílio-doença, por exemplo, para ter marcação de perícia, aí não tem médico perito, então não há vagas, então a gente tem que esperar uma vaga. E o trabalhador rural sem poder trabalhar, porque talvez quebrou o braço, aconteceu alguma coisa. Então, nos benefícios que são relacionados a doenças, a incapacidade laborativa, de fato, há uma demora muito grande, porque as perícias médicas hoje em dia estão lotadas, né? É difícil. A gente tenta hoje entrar com um benefício de auxílio-doença para um trabalhador, a gente consegue perícia para abril, maio, junho do ano que vem. Então, vai depender muito também dessa questão, mas para a aposentadoria, por exemplo,
aposentadoria do segurado especial, às vezes a gente consegue em um dia, porque já vai para o robozinho, porque ele já viu que já está inscrito no cadastro do governo e já tem todas as informações concernentes a esse benefício. Perfeito. Então, o robozinho ele já concede o benefício. Isso, né? Acontece com a aposentadoria por idade de contribuição? Também. O pedido é feito administrativamente? Sim, a gente faz esse pedido administrativo e às vezes o robozinho ele já, porque no INSS existe, vai para o robozinho ou vai para o servidor, se for um caso mais complexo. Então, se o robozinho ali já viu que está tudo direitinho, é 1 dia, 2 dias para a concessão do benefício. Parabéns para a inteligência artificial. Sim. Que está ajudando o servidor público Exatamente. nessa questão. Na aposentadoria por idade de contribuição, há necessidade de mais provas além do extrato? Se houver Sim. alguma falha no extrato ou alguma empresa que não contribuiu, que houve aquela ausência e você não conseguiu verificar isso a tempo, né? Como ocorre, a empresa nem mais existe. Como Sim. é que fica nesse caso? Aí entra a questão do planejamento previdenciário, né? Ele não só te dá as possibilidades, mas nós, como advogados, tentamos aí regularizar a sua situação no CNIS. Porque existem contribuições que não estão no CNIS, mas estão na sua carteira de trabalho. Sim. E aí uma prova seria levar a sua carteira de trabalho ao INSS ou mesmo fazer um requerimento administrativo para que aquele período conste. Mas, geralmente, somente a carteira de trabalho não é suficiente. Você tem que trazer contra-cheques, qualquer documentação que seja pertinente para que você possa conseguir ter aquele tempo no seu CNIS. Porque nem sempre a empresa recolhe contribuições, às vezes a empresa nunca recolheu, nunca assinou sua carteira, aí tem que entrar com uma ação trabalhista contra a empresa para reconhecer o vínculo, para depois constar essas informações no CNIS, né? Então, por isso é importante que o segurado ele fique muito atento ao seu extrato, porque é o extrato que vai te dar todas as informações necessárias para a sua aposentadoria. Então, se tiver faltando algum vínculo ou se tiver alguma pendência, você já fica de olho para que não haja problemas no futuro. Então, o ponto de atenção aqui, né, o conselho que você dá a quem está nos assistindo, sim, a respeito do INSS, né? Exatamente. De fato, você tem que entrar hoje, agora, no aplicativo do Meu INSS. Veja se seu extrato está condizente com a sua carteira de trabalho, sim, com o tempo que você trabalhou em diversas empresas ou numa única empresa, para, de fato, você ter esse tempo de contribuição já comprovado, né, no sistema, para que ao tempo da aposentadoria você não tenha que correr, literalmente, né, atrás para retificar, né, corrigir esse lapso temporal desse tempo que você não observou no seu extrato, né? Muitas pessoas exatamente não utilizam esse aplicativo. Na verdade, é na hora de se aposentar que as pessoas vão atrás de corrigir, né? Quando podem estar sempre atentas para que no futuro não dê nenhum problema. Então, doutora, enfatize para aqueles que estão nos ouvindo a respeito disso. Fique sempre atento ao seu extrato do INSS, porque é muito importante você ver qual empresa que não constou no seu CNIS, não constou a sua carteira de trabalho, né? Então, nunca deixe de olhar o seu CNIS, por favor, fique atento. Nós aprendemos um pouco sobre os tipos específicos, né, de aposentadoria por idade, por contribuição, aposentadoria especial. E no próximo bloco a gente vai falar a respeito de algumas dúvidas sobre a aposentadoria e outros benefícios e auxílios que também cobre a Previdência Social, cobre o cidadão. Então, antes de você nos acompanhar no terceiro bloco, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a Constante TV. É muito importante para nós que esse conhecimento seja compartilhado com outras pessoas e se torne também parte de outras informações e outros meios de comunicação. Então, fique conosco até o próximo bloco. Retornando para o último bloco sobre direito previdenciário, falamos a respeito
dos tipos de aposentadoria, alguns benefícios, mas agora a gente vai falar sobre as questões que são mais recorrentes, né, sobre benefícios, auxílios e aquelas dúvidas gerais. A primeira pergunta é a que quase não acontece. Quem tem direito ao auxílio-doença? O auxílio-doença, ele é destinado ao segurado. Muita gente também confunde com BPC-LOAS. Doutora, eu me acidentei, estou doente e quero um auxílio-doença. Só que quando a gente vai ver, a pessoa não contribui para o INSS, mas ela precisa ter qualidade segurada. Mas, a partir da data do fato gerador, por exemplo, doutora, eu me acidentei e eu quero começar a contribuir para receber o auxílio-doença. Também não é possível. Por quê? Porque você precisa ter uma carência mínima de 12 meses de contribuição. Então, suponhamos que o seu acidente ou a sua doença, você foi acometido no ano de 2024, na data de hoje, 30 de outubro de 2024. Mas você precisaria ter pelo menos 12 meses anteriores de contribuição para que você dê entrada nesse benefício. E o auxílio-doença, ele também tem os seus requisitos como os laudos médicos, né? Você tem que apresentar um laudo médico, um atestado, com a CID da doença e que ateste também a sua incapacidade laborativa. Esse laudo que a gente sempre pede para o cliente, né, para o segurado, para que ele faça esse laudo de acordo com essas especificações. CID da doença, incapacidade laborativa, incapacidade para exercer suas atividades diárias, né, do dia a dia. Então, é muito importante que esse laudo contenha, sim, essas características. Outra questão importante é como é que a gente dá entrada. Por quê? Atualmente, o INSS ele está permitindo que você entre com um processo administrativo de forma que a análise seja meramente documental. Então, por exemplo, se eu entro hoje com o auxílio-doença pelo sistema Meu INSS, esse requerimento ele pode ser apenas com laudo médico, porque a qualidade de segurado já vai estar aprovada porque ele contribui e está no sistema Meu INSS. Porém, você entrando com laudo médico, exames e a sua condição sendo suficiente para que o médico perito analise documentalmente, ele já concede na via documental. Mas, se não for suficiente, você vai ter que entrar novamente no Meu INSS e marcar uma perícia médica. E aí, quando você passa pelo médico perito, passa, né, pela perícia médica, tendo o seu benefício concedido ou não. E detalhe, essa perícia vai depender muito do médico, de quantos meses ele acha que você pode ter esse repouso, esse descanso, mediante o auxílio-doença, né? Ele vai analisar também o atestado. Outro requisito importante do atestado, que nós podemos elencar, é o tanto de dias ou meses que você pode ficar aí de repouso. Perfeito. Esse auxílio-doença, quando você é empregado, a empresa vai solicitar do INSS, ela vai informar, ou é o próprio empregado que vai solicitar o auxílio? Então, a empresa, quando você é acometido da doença ou do acidente, né, a empresa ela tem 15 dias para pagar o seu salário. A partir do 16º já fica com o Meu INSS. Mas muitos empregados não têm essa informação. Já chegou gente para mim falando, doutora, e agora o que eu faço? A empresa ela tem o dever de informar, se não dar entrada pelo empregado, mas informá-lo de como proceder com todas essas questões para o recebimento do auxílio-doença. Senão a empresa suspende, depois de 15 dias, ele não recebe o salário e também não recebe o auxílio-doença. Não recebe o auxílio-doença. Perfeito. E sobre o BPC-LOAS, que a gente já falou a respeito no primeiro bloco, mas de que se trata, na verdade, né, o famoso BPC? O famoso BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, né? O BPC-LOAS, ele é destinado a pessoas portadoras de deficiência, né, que tenham vulnerabilidade econômica, ou seja, a renda não pode passar aí de 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da casa, renda per capita, e pessoas maiores de 65 anos. Mas esses requisitos não são cumulativos. Certo. Ou é pessoa portadora com deficiência,
mais a vulnerabilidade econômica, ou é pessoa idosa, 65 anos, e a vulnerabilidade econômica, certo? E é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Esse benefício previdenciário, esse benefício de BPC Loas, ele não precisa de você pagar, contribuir para o INSS. Basta que você atenda o requisito mínimo. Então, ele é um auxílio assistencial. Auxílio assistencial. Não uma aposentadoria. Exatamente. Um requisito importantíssimo que faz com que o seu benefício não seja concedido é a questão de seu cadastro único não estar atualizado. Você precisa ir até o CRAS mais próximo da sua casa, que atende a sua região, atende o seu bairro. O que é CRAS, doutora? É um centro de assistência social. Perfeito. Né? E aí você vai lá, se inscreve no cadastro único, coloca os participantes, integrantes da sua família, e às vezes a pessoa até recebe Bolsa Família e tal, e coloca a sua renda. Mas essa renda não pode estar acima de 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da casa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com carteira assinada que está no meu cadastro único e essa pessoa ganha em torno de R$2.000 e só mora eu e ela na casa, não tem condição. O INSS ele indefere na hora. Mas é como eu falei. Mas e aí, se essa pessoa for portadora de deficiência, né? É uma pessoa com deficiência e ela simplesmente não tem como arcar medicação, consultas médicas, exames, não tem como. Esses R$2.000 para essas duas pessoas fica muito pesado. Então, mesmo que o INSS administrativamente ele indefira esse benefício, porque, como eu falei no início, ele é um sistema muito objetivo, né? Tanto é que às vezes vai até para o robozinho. Então, é de acordo com o que ele tem de informações ali. Então, ele indeferindo, vamos para a justiça para tentar flexibilizar essa questão. E às vezes o juiz até pode dar ganho de causa. Perfeito. E sobre a pensão por morte, né? Sim. Como é que ela funciona, né? A quem é devido, quais são as possibilidades referentes à pensão por morte? A pensão por morte, ela é um benefício que não é destinado ao segurado. Ela é um benefício destinado aos dependentes do segurado falecido. Né? Pode ser cônjuge, filhos maiores de 21 anos, filhos menores ou companheiros. Ela pode ser vitalícia e, a depender da idade do cônjuge ou companheiro, sofre alterações de anos. E quando a gente fala de união estável, é possível solicitar uma pensão por morte? Sim, a pensão por morte, ela tanto é para companheiro quanto para cônjuge. Então, assim, na união estável, nós conseguimos, sim, o benefício de pensão por morte mediante as provas do casal. As provas de que eles viviam em uma união pública, duradoura, com intuito de constituição de família, todos os requisitos da união estável. Porém, essas provas precisam estar no período de 2 anos antes do falecimento do segurado. Precisamos de, no mínimo, 2 provas também que comprovem. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de prova aqui. Imposto de renda. Às vezes a gente tem uma parte lá só para dependentes. Conta conjunta, faturas de água no nome da companheira e do companheiro. Às vezes tem fatura de água no nome de uma e fatura de luz no nome de outro, no mesmo endereço. Então, são várias provas que podem, sim, ratificar a união estável. Então, esse benefício da pensão por morte, ela só vai ser possível se o falecido foi um segurado. Então, se ele contribuiu com a Previdência. Exatamente. O falecido, ele precisa estar contribuindo para a Previdência à época do falecimento, ou aposentado, ou recebendo um benefício previdenciário à época do falecimento. Então, são 3 questões. Sim. E sobre o salário maternidade, né? O próximo slide, a gente vai falar sobre as mudanças, né, que houve para a concessão desse benefício. Sim. Então, quais foram, na verdade, sobre o salário maternidade, como é que ele
como ele se dá e quais foram essas mudanças relacionadas ao salário maternidade. Perfeito. O salário maternidade, ele é um benefício que garante à mulher, né, na época de seu parto, aí uma licença de 120 dias e durante esse tempo ela vai estar de repouso, né, e recebendo esse benefício, né, e ele pode ser requerido desde a data do parto, fato gerador, ou até 28 dias antes do parto. Lembrando que ela não só abrange grávidas, abrange também pessoas que adotam, feto natimorto, dentre outras situações, certo? E para seguradas, empregadas, avulsas e domésticas, não exige-se a comprovação da carência. Para as autônomas, antigamente se exigia uma carência de 10 meses de contribuição para que elas pudessem receber o auxílio, o salário maternidade. Porém, em uma decisão recente, o STF derrubou essa questão e hoje em dia as autônomas, assim como seguradas empregadas, avulsas e empregadas domésticas, não necessitam de carência. E quando a gente fala das seguradas especiais? Sim, nas seguradas especiais, na questão das seguradas especiais, é necessário comprovar o exercício da atividade rural. Sendo segurado especial, como já salientado, nós não precisamos que haja a contribuição em si para o INSS, mas nós precisamos de provas rurais. Então, para seguradas especiais, é necessário um tempo mínimo de 12 meses de provas rurais. Então, eu preciso ter provas de 12 meses antes do fato gerador, que é o parto, a adoção, dentre outros. Sim. Para finalizarmos, né, iniciar essa questão sobre os mitos, né? Quais Sim. seriam os maiores mitos que as pessoas têm sobre a Previdência? Provavelmente são muitos, mas que você vai derrubá-los hoje. Então, quais seriam esses mitos e o que, na verdade, é a realidade acerca da Previdência Social? Um dos maiores mitos que nós temos hoje é a questão de que quando a pessoa se aposenta, ela não pode mais trabalhar. O que não é verdade, né? A pessoa aposentada, ela pode trabalhar regularmente, só não a pessoa que se aposenta por invalidez, né? Outro mito que é muito importante a gente salientar é acreditar que o valor que você recebe, qualquer contribuição que você esteja ali fazendo no INSS, te garante uma boa aposentadoria. Só que a renda mensal inicial, que é a RMI, o valor, ele depende do tempo e o valor das contribuições ao longo dos anos, né? E outro mito também é a questão do salário maternidade. Esse mito aí, Todas têm direito, não tem, doutora? Não? Infelizmente, não. Tá. Muitas pessoas pensam que pelo simples fato gerador de você ter uma criança, adotar uma criança, você tem direito ao salário maternidade. Mas não, você precisa ter a qualidade de segurada, certo? Para que tenha a concessão desse benefício. E um último mito é das pessoas que acham que no processo administrativo não há necessidade de advogado. Bom, eu queria aqui, nessa oportunidade, derrubar essa questão. Por quê? Não é obrigatório. Mas nós acreditamos que seja, assim, imprescindível para o bom andamento do processo administrativo. Um advogado, ele já sabe quais documentações ele vai pedir de você, qual o possível futuro do seu benefício, se vai precisar entrar judicialmente, né? Muitas pessoas só procuram um advogado quando... Após a negativa do pedido. Após a negativa. Então, muitas pessoas já procuram advogado quando já não tem mais jeito. Quando estariam economizando tempo, estariam economizando dinheiro, se tivessem conduzido, né, o processo administrativo com o advogado desde o início. Então, a advocacia, ela te dá todo um aparato, né, todo um amparo ali jurídico para que você possa ter a concessão do seu benefício. E te dá todas as informações necessárias que você precisa para que você possa ter aí um bom processo administrativo e não perca tempo para que isso se prolongue para um processo judicial que às vezes, infelizmente, demora anos, né? Então, a gente trata, por fim, né, do planejamento
previdenciário, né? O que seria o próximo slide que fala sobre planejamento previdenciário. Poucos falam sobre esse tipo de planejamento, mas como se dá a importância, né, desse planejamento para o cidadão? O planejamento previdenciário, ele é um contexto que o advogado faz das suas possíveis, das suas possibilidades. Então, mesmo que você não tenha direito a uma aposentadoria agora, quando você precisar, você já vai ter todo o aparato, né? De quanto você vai receber, provavelmente, de quando você vai receber, qual regra você se encaixa. Então, é importante que, desde cedo, você procure um advogado especializado na área previdenciária para que você faça esse planejamento previdenciário e consiga o melhor benefício possível para você. E serve também para você começar a contribuir de maneira correta. E o mais importante, para que você garanta, sim, a tranquilidade e a segurança sua e de sua família. Sim, então é muito importante, né, sabermos a respeito da Previdência. E nesse momento eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês que estão nos assistindo, que está em Jeremias 29:11, uma porção bíblica que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo ele nos lembra justamente que Deus tem cuidado de cada um de nós, tem um plano perfeito e melhor para nossas vidas. Então, ao planejar e garantir a nossa segurança previdenciária, você também está cuidando daquilo que Deus lhe confiou. Então, viver buscando a sabedoria, a tranquilidade para você e para sua família. E que possamos sempre contar com esse amor e com a certeza de um futuro seguro. Mas também depende de você, com toda a sua paciência e sabedoria e tranquilidade, lidar com o seu planejamento para o futuro, porque Deus cuida e tem o melhor para nós. E nós também temos que buscar aqui esse planejamento. Agradeço pelas informações, doutora Flávia. Acredito que agora vocês têm outra visão, né, sobre a Previdência Social, os benefícios, os auxílios, acerca da sociedade e aquilo que a vida traz, né, de impacto quanto a uma aposentadoria, um auxílio ou um benefício. Perfeito. Sim, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo. E eu acredito, sim, que talvez essa conversa tenha mudado um pouco a visão dos espectadores que estão nos assistindo nesse momento. E espero que vocês fiquem de olho nessas informações que deveriam ser de ordem pública, mas infelizmente muitos não têm acesso, né? Então nós estamos aqui com o objetivo de ajudá-lo a conseguir uma segurança maior no seu trabalho presente e no futuro, para garantir uma aposentadoria, concessão de qualquer benefício que seja. Para você, muito obrigado por estar conosco até aqui. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a Constante TV. Até mais!